Salmos 37, 23 e 24, vamos dizer assim. Não precisa abrir não, que eu vou ler para vocês. O Senhor, preste atenção, nós falamos de conduta, hein? O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. E aí o Senhor ainda completa. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Tem uma tradução que diz que ainda que tropece, não ficará prostrado, porque o Senhor o levanta pela mão. Então, gente, é conduta. Nós temos uma igreja abençoada com a palavra de Deus, nós temos um ensinamento fortíssimo aqui, e eu estou aqui para convidar vocês para nós trabalharmos na aplicação desse ensinamento. De tudo que está sendo aplicado, o que está tendo proveito na minha e na tua vida? O que é que você percebeu? O irmão falou lindamente aqui sobre as lições que ele tem aprendido neste lugar. E a minha pergunta é, o que tem mudado a partir deste aprendizado? Conhecimento sem prática é apenas conhecimento, viu, gente? Nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, o tempo é curto, Jesus está às portas, nós estamos vivendo os últimos dias aqui nessa terra, nós precisamos nos atentar a isso. O que é que tem mudado na minha e na tua vida? Quando eu estive aqui, há alguns anos atrás, e eu propus para vocês me fornecerem um número de 1 a 100. Nós fizemos aqui uma dinâmica para descobrir a criança interior, a idade da criança interior. Uns descobriram que a criança interior era um senhorzinho, outros descobriram que era uma criancinha. A descoberta foi para todos. Mas uma pergunta que não cala dentro de mim, a partir do momento que você descobriu quais são as suas atitudes infantis, o que foi que mudou? Quando você descobriu que você tem atitudes de idoso e que isso tem atrapalhado o seu relacionamento, a sua caminhada, o que foi que mudou? Sabe? Nós temos aprendido constantemente e é um alimento grosso que é oferecido aqui nesse lugar. Então, nós precisamos atentar para quê? Para a prática deste aprendizado. Amém? Até aqui, deu para entender? Em 2013, eu fui apresentada a um ministério que chama-se Cure-se para Curar, que trata exatamente disso, de nós nos curarmos e curarmos os que estão no nosso entorno. E desde então eu tenho trabalhado com pessoas, ouvindo pessoas, ajudando pessoas a ressignificarem alguns sentimentos, algumas que fazem parte da sua história. Nós somos fruto da nossa história. O Zé é hoje, o pastor José Bernardo é hoje fruto da história dele. O irmão Márcio é fruto da história dele. Eu sou fruto da minha história. O meu esposo é fruto da história dele. Bruna, Marlene, Josias, todos que estão aqui. Nós somos fruto da nossa história. Aqui tem alguém que olha para a sua historinha e fala, minha história foi, não tive problema nenhum. Tem alguém aqui que tem uma historinha, foi criado com pai e mãe e mãe presentes, tive uma vida sem problema. Alguém aqui pode dizer isso? Não. Então, a partir dessa informação, nós sabemos o quê? Que existe muita coisa que atrapalha a nossa vida, que atrapalha o nosso relacionamento, nos atrapalha no trabalho, Marta, nos atrapalha dentro da nossa casa. Tem muitos momentos em que a gente sobe a serra, tem muitos momentos em que a gente se esconde, homens fora do lugar, dentro dos seus lares. Aí você fala, mas esse homem ele não está ocupando a posição de sacerdote porque é um preguiçoso. Na verdade, não é porque ele é preguiçoso, é porque ele não aprendeu. Ele não aprendeu como fazer. Então, o pai aprendeu a ser pai? Não teve um pai presente, ele vai ter dificuldade de ser um pai presente. Então, essas conversas, elas servem para abrir nossos olhos. Eu estou sendo, para vocês homens, eu estou sendo um pai presente
para nós mulheres, nós estamos deixando os nossos homens ocuparem o lugar que lhes é devido? Porque, às vezes, o homem, ele não faz porque nós não deixamos. Então, no começo do casamento, o homem, a gente quer fazer tudo para ele, né? Nossos namorados, né, Lu? Cheirosinho, bonitinho, né? Uma delicadeza, uma meiguice, né? A gente quer fazer tudo para eles. E aí entra os mitos do casamento, que eu vou falar num outro momento. A gente quer fazer tudo para eles. O fato é que se esse homem, esse menino, ele vem de um lar onde a mãe dele fazia tudo, vai ser muito bom para ele que você faça tudo. Porém, até aí está gostoso. Está gostoso, é começo de casamento, está maravilhoso. Porém, passado um tempo, nós engravidamos, ficamos mais velhas, mais cansadas. Aí a gente quer o quê? Que o mozão compareça. Bem, me ajuda. O bem vai ajudar, gente? Não vai ajudar. Por quê? Porque eu entrei de sola no casamento, aí eu tomei conta de tudo, e eu fiz tudo. É uma maravilha ficar com o cartão do marido, gente. É uma maravilha você cuidar de tudo, mandar e desmandar. Quem aqui não gosta de mandar, gente? Das mulheres que estão aqui, tem alguma que não gosta de mandar? Todas gostamos de mandar. Não é assim? Gosta de mandar, né, Tereza? Mas esse fardo é muito pesado. Esse fardo é muito pesado. Hã? É uma briga boa. Mas tudo são padrões que nós criamos, nós formamos. E depois que a gente está cansada, com o bebezinho no colo, e bebê não dorme, bebê mama, e bebê não sei o quê, a gente fala, amor, me ajuda. O amor vai fazer o quê? Dormir, vai dormir, sabe? E aí os conflitos começam. Por isso que nós necessitamos dessas palestras, dessas conversas, que parece uma coisa engraçada, não é? Mas quem é casado há mais tempo sabe que não tem graça nenhuma, né? Esse assunto é um assunto seríssimo, não tem graça nenhuma. Então, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que nós precisamos conversar, gente. Nós precisamos falar. O irmão Márcio falou que ele é bom, que ele gosta de falar. Tem que ver como esse gosta de falar. Tem homem que fala muito numa determinada situação, mas onde ele devia falar mesmo, não fala. Nós, mulheres, tem momentos que nós precisamos não falar, viu, Lu? Mas a gente, Marta, nós falamos e falamos muito, a tempo e fora de tempo. Né? Quando é da palavra de Deus, amém. Não é? É para falarmos mesmo a tempo e fora de tempo. Mas quando não é sobre a palavra, a gente pesa na mente do marido. Nós pesamos na mente dos filhos. Meus filhos falam que eu peso na mente deles. E realmente é fato. Você fala, não faz, ele vai fazer, não vai? Então a gente usa umas estratégias, né? E pesa na mente mesmo. Mas, seguindo... Aqui nós vamos encerrar essa dinâmica da conduta. Então, prestem atenção, porque vocês estão sendo observados. Nós estamos sendo observados. Então, o que nós aprendemos aqui não é para ensinar, viu, gente? Nós somos aqui mestres em potencial, mas não é para ensinar. Antes de colocar em prática. Eu preciso mudar em mim para que eu aconselhe você. Não adianta eu dizer para você o que você deve fazer, se eu não faço. Eu já participei de ministração em que eu estava ministrando uma pessoa sobre uma determinada coisa e na hora eu percebia que eu não faço isso. Deus está falando com a pessoa, mas não está falando só com ela. Está falando comigo também, porque eu não faço certinho isso daí. Sabe? Então, fechamos esse segundo bloco da conduta. E agora nós vamos para os sentimentos ruins. Sentimentos ruins, inadequados. Né? Eu falei para vocês outro dia sobre medo, vergonha e culpa, que é como se fosse um tapete.
em cima do qual nós construímos as nossas fantasias. Sabe por que a gente constrói fantasia? Porque diante do medo, da culpa e da vergonha, nós criamos justificativas. Então, diante do meu medo, eu crio uma justificativa. E essa justificativa, eu vou criar um personagem para eu conseguir desenvolver, seguir a vida com esse personagem. Então, eu quero perguntar para vocês aqui, olha, essas justificativas que nós criamos, o que acontece? A gente justifica, mas a gente sabe qual é a verdade, porque nós temos consciência. Então, a gente precisa, para afirmar essa justificativa, a gente precisa de uma bengala. Então, por exemplo, vamos falar do medo. Eu tenho medo, eu tive uma infância onde eu não fui acolhida, onde eu não fui afirmada, eu não fui amada, e se fui amada, não foi da maneira que me supriu. Então, eu sigo para a vida com medo terrível da rejeição, com medo terrível da exclusão, da indiferença das pessoas. Então, qual vai ser a minha estratégia? Eu vou culpar minha mãe, meu pai, eu vou culpar meu avô, minha tia, minha avó que me criou, eu vou encontrar um culpado. Em seguida, eu vou tentar encontrar uma solução para isso. Esse sentimento que me corrói, eu preciso encontrar uma solução. Porque eu preciso crescer, casar, trabalhar, ter filhos. E eu preciso de uma imagem. Então, o que eu vou fazer? Estou num grupo, num grupo de jovens, vamos falar não crentes, né? Então, eu vou beber. Eu vou beber porque isso vai me incluir. Aí eu vou fumar porque meus amigos estão fumando. Cara, a imagem é legal, né? De alguém fumando, parece que alguém descolado ali fumando, eu vou fumar. O outro, novinho, ele já quer se relacionar. Ele acha que se ele estiver com uma pessoa, ele vai se incluir naquela, fazer parte daquela turma. Todas essas coisas, a bebida, o cigarro, a droga, excesso de mulheres, de aventuras, isso nada mais é do que uma bengala. Isso é uma bengala. Não resolve o problema de ninguém. Eu saio para uma balada, e aí já não falo que sejam os descrentes. Os crentes também, viu? Quer dar uma bengala para mim? Pronto. Uma bengala. Então, aqui está a bebida, o cigarro, aqui está a droga, aqui está aquela menina que eu penso que ela vai fazer, você pensa que ela vai te fazer feliz, mas ela não vai, então você arruma outra. Essa outra também não te preenche, eu arrumo outra, e arrumo outra. E a menina da mesma forma, eu penso que aquele rapaz vai me tirar dessa solidão, dessa tristeza, eu arrumo ele. Quando eu descubro, não é bem isso, aí eu arranjo outro e outro e outro. Isso nada mais é do que uma bengala. É onde eu estou me apoiando para quê? Para não sofrer tanto com essa dor que eu carrego desde a minha infância. Deu para entender até aqui? Estou falando um pouquinho rápido, porque... Até que horas eu tenho aqui? Tá. Então, são essas bengalas, sabe? Elas não são o problema. O problema, sabe o que é? O problema é a pessoa, a personagem que eu crio para continuar vivendo. Esse é o grande problema. Porque quando eu crio um personagem, por exemplo, eu fui criada num lar de muita violência, de muita brutalidade, então eu sou brutona. E eu entro num grupo de mulheres fofinhas, todo mundo fofinha, todo mundo barbizinha, então eu falo também, vou ser barbizinha. Só que eu não sou uma barbizinha, eu sou brutona. E aí o que eu faço? Eu não vou descobrir por que eu sou assim, né? Por que eu não consigo tratar bem as pessoas? O que acontece comigo? Eu não vou atrás de descobrir isso, eu vou criar um personagem fofinho, que é para eu poder interagir com as pessoas. Mas é real? Não é real. Quanto mais fofinha eu for, mais longe da minha realidade eu estou. Então, eu sou um homem que eu não gosto de determinadas coisas. Eu estou num grupo e eu decido que eu vou ser como a maioria. Mas eu não sou como a maioria.
Se eu tenho uma dificuldade, eu tenho que tratar a minha dificuldade, para que depois, aí sim, eu possa agir de forma diferente. Eu não posso agir de forma diferente porque o meu marido falou que eu tenho que agir de forma diferente. Eu tenho que entender qual é qual é a queixa dele e descobrir por que é que eu tenho essa conduta. Por que é que eu tenho esse comportamento? E esse comportamento está prejudicando dentro da casa, então está prejudicando no meu trabalho, estou tendo dificuldade de interação. Eu preciso me trabalhar nessa questão. Quando eu mudar o meu entendimento, quando eu mudar a minha mente com relação a esse problema, eu vou ser diferente. Naturalmente diferente, não vou ser forçada. Então, não adianta criarmos personagens, usarmos máscaras, porque ninguém consegue ficar de máscara o tempo todo. Então, se alguém fala palavrão e ele entra para um grupo evangélico, ele aprende que ninguém fala palavrão. Bem, então, eu também não vou falar. Mas eu só não vou falar porque ninguém fala. Mas eu não me tratei. Por que é que eu falo palavrão? Quando foi que eu comecei? Onde é que eu aprendi? Enquanto eu não ressignificar esse negócio dentro de mim, eu vou levá-lo. Então, eu não falo palavrão quando eu estou aqui com a galera. Né? Tem gente que fala palavrão, tem crente, não vamos falar gente, tem crente que fala palavrão dentro do carro. Tem não? Tem. Tem gente que fala palavrão em casa, crente que fala palavrão em casa. Por quê? Porque ele não tratou isso. Ele simplesmente se adequou e não tratou. Então, se eu me controlo aqui e não falo palavrão, nós vamos estar juntos uma hora e eu vou bater a cara na parede, o que eu vou falar primeiro, gente? Vai vir automático. Ai, desculpa, foi sem querer. Ai, perdão, irmão, foi sem querer. Por quê? Porque está aqui dentro. Eu não entendi ainda como é que eu faço para não falar. Não é copiar o outro. Então, nós fechamos aqui também sobre essa questão da persona. Nós não podemos fazer uma máscara para nós, criar um personagem para a gente poder conviver. Nós precisamos ser livres. Nós precisamos ser tranquilos. E isso é fato, você pode ver, nós devíamos andar com nossos braços soltos, né? Devíamos andar tranquilamente. Quando a situação tá muito difícil, a gente rema, não rema? Você já viu alguém andar remando? Quando você vê alguém andar remando, é porque está pesado, está difícil para ele. Porque o nosso corpo, gente, fala. O nosso corpo se comunica. Então, se eu não falo, o meu corpo fala. Então, se você é um bom observador, você vê alguém andando, você já percebe a dor dele. Se você é bom observador, se você continuar ouvindo algumas palestras do Cure-se para Curar, você vai olhar para as pessoas e você vai entender qual é a dor dele. Né? Só que ajudar quem está com dor é só se o doente pedir. Se ele não pedir, então a gente olha a postura, você identifica, você olha o olhar, você identifica, mas a ajuda é só quem procura. Deu para entender até aqui? Conduta, não criar máscara. Nós precisamos, Jesus disse que ele veio para nos dar vida, e vida com abundância. Abundância de quê, gente? De falsidade, de mentira, de falsas ideologias? Não. Não é isso. É abundância mesmo. É de paz. E a ausência de problema também não. É a paz que excede todo entendimento. Apesar de nós termos paz interior para lutarmos as nossas guerras. Até aqui, falei pouco da palavra, né? Mas agora eu vou exemplificar em Gênesis 3. Você pode colocar para mim, Alan, por favor? Gênesis 3. Amadurecer, gente, é compreender que nós somos os únicos responsáveis pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer, viu?
A gente não terceiriza, a gente se responsabiliza. A gente não se sente culpado, a gente se responsabiliza. Deu para entender? Nós precisamos reconhecer os nossos erros, nós precisamos aprender com eles e reparar os danos causados, juntamente com um pedido de perdão. Certo? Gênesis 3. Nós vamos ler um pouquinho. Eu quero convidar vocês, eu vou pegar uma porçãozinha dessa palavra só para exemplificar para nós. Então, eu leio... nós vamos ler responsivamente. Eu leio primeiro, vocês leem na sequência. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Não comam e nem toquem, do contrário vocês morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. A serpente falando. Fazendo aqui um parágrafo. A dúvida que Satanás soprou no ouvido de Eva lá no Éden, ela ecoa até hoje nos nossos ouvidos. Porque a palavra de Deus, ela traz para nós, olha... 1 João 3:1 vai dizer o seguinte. Olha. Você pode pôr para mim, Alan, por favor? 3:1. Tá. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Olha que afirmação, que exclamação. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Repetindo, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. E o principal, que fôssemos chamados filhos de Deus. Não poucas vezes paira sobre a nossa cabeça dúvida sobre a nossa identidade, sobre a nossa paternidade. Existem momentos de crise em que nós duvidamos de quem nós somos, do amor de Deus por nós. Existe? Ou não? Está todo mundo resolvido aqui nesse sentido. Nós, na verdade, sabemos que nós somos filhos de Deus, mas a paternidade, em poucos momentos, a dúvida contra a paternidade, ela paira sobre a nossa cabeça. Nos momentos de crise, nós achamos que nós estamos sozinhos, que nós temos que encontrar solução para nossos problemas em nós mesmos. Por isso que a gente acaba tomando decisões e, na hora da consequência, a gente acha que a culpa é de Deus. Por que Deus está me permitindo passar por isso? Porque em algum momento eu quis ser Deus e eu não consultei o Pai. E eu tomei a minha própria resolução. Mas na hora da consequência, eu busco Deus. Quando a gente corre, meus amados, quando nós corremos, Jesus não corre atrás da gente. Ele não corre atrás. Então a gente acha que ele te dá uma faculdade, você fala, não, eu quero 2, quero 3, quero 4, porque eu quero ser o melhor. Jesus fica olhando. Porque ele te deu a primeira para a honra e glória dele. E aí vem uma segunda, pode vir uma segunda, para a honra e glória do Senhor. Deus te deu aquele carro para a honra e glória do Senhor. E aí você quer uma caminhonete, você quer um caminhão, para a honra e glória sua, para enriquecimento próprio. Então, não poucas vezes nós duvidamos sim dessa paternidade. Nós queremos ser salvos. Então, como Salvador, a gente tem
convicção de que é isso que nós queremos. Mas como Senhor da nossa vida, em muitos momentos, nós duvidamos, né? Vamos dizer assim. Nós duvidamos. Mas aí, sabemos que nos desequilibra toda vez que nós tirarmos Jesus do centro da nossa vida e nós tomarmos esse lugar, nós ficamos desequilibrados. E quando nós desequilibramos, é quando começam os nossos problemas. E é quando a gente olha para o lado procurando Jesus. Onde Jesus está? Ele está no plano dele original. O resto somos nós que inventamos. Deus te dá um casamento, pastor. Deus dá um casamento para que nós possamos constituir família, o homem, a masculinidade do homem, onde está? Na obediência a Deus e no cuidado com a sua família, com seus filhos, se ele assim tiver. E hoje o mundo trata essa masculinidade como uma coisa muito genérica, mas não é o original. O original da masculinidade é a obediência ao Senhor, o cuidado da família, se tiver, se não é a família de origem, né? Nós estávamos onde do fruto está no meio do jardim, tá. 6. Tá. Vou ler o 6. Vendo a mulher que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e por isso me escondi. Até aqui. Deus perguntou para Adão o quê? Onde está você? Adão respondeu? Não respondeu. O que Adão fez? Ele se justificou. Em seguida, se continuarmos lendo, nós vamos ver que ele apontou um responsável. Ele terceirizou essa culpa aí. Nós fazemos isso, gente, de vez em quando. De vez em quando a gente acha que eu sou assim por causa de fulano. Eu sou infeliz por causa do meu marido. O marido é infeliz por causa da esposa. Eu sou infeliz por causa dos meus filhos, que me dão muito trabalho. Nós fazemos como Adão de vez em quando, sabe? A gente dá uma justificativa e depois a gente procura um culpado, que nós não somos bobos, né? Se a gente for para Elias, vocês se lembram de Elias na caverna? Quando o Senhor perguntou para Elias o que Elias estava fazendo ali. Elias falou para o Senhor o que ele estava fazendo ali? Não, ele deu uma justificativa. E ele ainda falou mal do resto do povo, né? Porque eles desobedeceram ao Senhor, mas ele não, ele estava cuidando com zelo ali das coisas do Senhor. Então, isso é mais comum do que a gente pensa. Justificativa é uma coisa que nós somos treinados para fazer. Só que nós tratamos aqui hoje de responsabilidade. A palavra que eu quero falar para vocês hoje, que nós vamos já encerrar, é o medo, a vergonha e a culpa. Qual sentimento é mais doloroso para vocês? Medo, vergonha e culpa. O que é mais doloroso? A culpa? Quem mais acha que a culpa é o sentimento mais doloroso? Culpa? Culpa? Todo mundo acha que é a culpa? Eu vou contradizer vocês. A vergonha, ela é considerada uma emoção mais dolorosa. Por quê? Porque ela implica uma avaliação negativa, do próprio eu.
Eu sou uma pessoa horrível, vergonha, enquanto que na culpa a pessoa geralmente tende a focar-se no comportamento específico que realizou e não tanto em si próprio. Vocês sabiam que se nós fizermos aqui um círculo e nós fizermos uma dinâmica para falarmos pontos positivos e negativos uns dos outros. Fale da pessoa do seu lado direito, pontos positivos e negativos. Quando você ouvir um ponto negativo seu, olha, o desconforto que você sente, como se fosse uma dor física, é igual àquela que você sente quando senta na cadeira do dentista e ele usa aquele motorzinho. Quando alguém fala um defeito seu, é a mesma sensação e é como se fosse uma dor física. Porque a gente senta lá na cadeira do dentista, ele nem ligou o motorzinho ainda. Quando ele faz um tss, lá a gente já está sentindo, está doendo. Não é assim? Quando falam mal da gente, é a mesma coisa. A dor que a gente sente é igual. E eu quero alertar vocês de uma coisa, pais estão aqui. Quando um filho ouve falar mal do pai, a dor que ele sente é uma dor de como se ele tivesse sido abusado com penetração. Então, filho não está preparado para ouvir que falem mal do seu pai, dos seus pais, mas principalmente da sua figura paterna. Então, conduta, gente, conduta. Eu preciso me conhecer para criar uma pessoa equilibrada também. Eu tenho minhas dificuldades, como nós todos temos. Por isso que precisamos entrar em contato com essas dificuldades, para que a gente possa se corrigir e criar bem quem a gente está criando. E eu já disse aqui, avós não criam filhos, viu, gente? Avós ajudam. Quem cria filho é pai e mãe. A alma do filho só quer saber do pai e mãe. A avó pode ser um docinho de coco, mas a alma não reconhece. Viu? Então, na adolescência, vai dar problema. Filho de vó vai dar problema se não for bem orientado, se não for tratado, né? Então, nós podemos entender que, se nós confessarmos os nossos pecados, 1 João 9, Deus é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos perdoar de toda injustiça. Nos perdoar, não, nos purificar de toda injustiça. Você tem vergonha do quê? Não precisa responder para mim. Você tem vergonha do quê? Você tem medo do quê? A vergonha, existe uma vergonha que ela nos dá limite, né, para que nós possamos até vigiar no nosso comportamento. Mas existe uma vergonha que ela nos torna vulneráveis, que ela nos torna frágeis, sabe? Porque ela tira de nós essa certeza, sabe? De que nós temos um Pai, de que se cairmos, não ficamos prostrados porque Ele nos levanta, de que esse Pai, Ele vai conosco aonde nós formos, e Ele nos sustenta, Ele nos sustenta com a sua destra, com a sua mão direita, Ele nos firma. E Ele firma o passo do homem quando a conduta deste o agrada. Então nós precisamos entrar em contato com essa conduta e diante da necessidade de mudança, nós precisamos querer mudar. Não adianta colocar máscara. Não adianta tentar impressionar ninguém. Sabe como é que eu consigo impressionar alguém? Sabe como é que você consegue impressionar genuinamente alguém? Sendo você mesmo. Sendo você mesmo. Você é uma pessoa rica. Nós somos pessoas ricas. O conteúdo que tem dentro de nós, que o nosso Pai colocou, e o Espírito Santo que faz morada aqui, Ele nos faz ricos. E tudo que nós precisamos está dentro da gente. E nós achamos que para conseguirmos vencer na vida, precisamos encontrar recurso fora. Não é fora, viu, gente? Olhe para dentro de você. E você vai encontrar tudo o que você precisa. Amém? Só um exemplo de como a vergonha é capaz de nos envolver e atrapalhar a nossa caminhada. Olha, Clara era uma menina extrovertida e carismática.
no seu aniversário de 2 anos, ela mostra uma alegria contagiante. Canta parabéns junto com a família, sorri e bate palmas. É assim a criança, não é? Nós éramos assim. Porém, 12 meses depois, no aniversário de 3 anos, Clarinha, quando aparece o bolo com as velhinhas, ela se esconde e, ao lado da mesma alegria contagiante, revela-se um novo sentimento, uma alegria envergonhada. Ela demonstra ter tomado consciência do quê? Dos olhares que se depositam sobre ela, dos olhares das pessoas depositados sobre ela. Então, a vergonha, gente, é um sentimento social. Você que tem vergonha, que não é que tem vergonha, mas você que é consumido pela vergonha. Quando eu tenho que fazer alguma coisa, quando eu tenho que falar alguma coisa, quando eu preciso agir e a vergonha me impede, eu preciso entender. É um sentimento social, surge diante do olhar do outro, e quando isso surgiu, na verdade, existe uma base, quando nós éramos menores, que pessoas, em vez de julgar o que nós fazíamos, julgaram a nós. Entende? Então, eu não sei quantos aqui ouviram, você é burro, você nunca vai ser nada na vida. Se você não estudar, você nunca vai ser nada na vida. Você não faz nada certo. Menino, você faz tudo errado. Você é um erro. Eu já atendi um jovem que ele falou, a mãe dele teve ele aos 15 anos, e a mãe dele disse para ele que ele acabou com a vida dela. E ela repete isso para esse rapaz, e ele acredita piamente que ele estragou. A vida da mãe dele seria melhor se ele não tivesse vindo. Entende? Então é um erro puxando outro erro, um abismo. Você entende? Então, nós precisamos fugir dessa visão negativa de nós mesmos. Nós precisamos tratar a nossa autoestima, ter uma vida, não ter uma vida centrada em evitar a vergonha. Então, eu, para não me expor ao julgamento, então eu não ajudo ninguém, eu não falo, eu não faço. Não é que eu não saiba, eu não quero me expor aos olhares. Então, a gente precisa tirar isso da nossa vida. E nós precisamos crer o que falou aqui no começo. Nós somos servos, nós somos vasos. E aonde nós formos, o Senhor, ao abrir da nossa boca, Ele vai colocar palavras nela. Ele vai nos capacitar, Ele vai nos mostrar de que forma fazer. Então, não é necessário que a gente se consuma nesse medo, nessa vergonha, nessa culpa. Trocamos a culpa por responsabilidade. Trocamos o medo pela fé. E a vergonha pela prudência apenas. Porque nós não vamos fazer coisas que vão nos expor ou expor a nossa família, coisas assim que sejam inomináveis, não é? Para isso, a vergonha serve como um limitante. Mas nós precisamos fugir dessa sensação de que eu não sei fazer nada, eu não tenho condições, eu não sou ninguém. Nós realmente somos pobres, cegos e nus, porque a palavra de Deus nos diz isso. Mas nós somos capacitados pelo nosso Pai. Amém? Amém. Provérbios 18, 1 e 2 é a consequência da vergonha. Aquele homem que se esconde, aquela mulher que se esconde, ela é a conselheira de si própria. Satanás age nas nossas vidas quando nós estamos ilhados, sozinhos. Então, quando você estiver em crise, quando você estiver com dúvida, quando você estiver triste, não vá para o seu quarto. Não fique isolada. Procure ajuda. Nós não precisamos sofrer sozinhos. Amém? Deu para entender alguma coisa? Adão, naquele momento ali, ele teve medo, vergonha e acredito que posteriormente essa culpa, né? E nós precisamos aprender com essas lições que nós temos na Bíblia. Nós precisamos aprender e principalmente colocar em prática. Amém? Alguém aqui tem vergonha?
Pergunta boa. Alguém aqui se deixa controlar pela vergonha? Não. É só isso, gente. Parece difícil, não é? Mas se eu percebo que a vergonha está me controlando, eu preciso tomar as rédeas dessa situação. Eu preciso acreditar no que Deus diz a meu respeito, a teu respeito. Deu para entender? Ninguém vai sair daqui mais... Vai sair agarrado na vergonha ou a vergonha vai sair agarrada nele? Ninguém vai, né? O Senhor, Ele conhece o meu e o teu coração. E nós estamos encerrando aqui. Ele conhece o meu e o teu coração. Então, Ele sabe que nós gostamos de guardar coisas. Que são essas coisas? Mágoas, ressentimentos, amarguras. E Ele sabe disso. Ele sabe disso. Por isso, Ele diz para nós confessarmos os nossos pecados uns pelos outros. Orarmos uns pelos outros para sermos curados, para sermos libertos de todo e qualquer sofrimento. Amém? Louvado seja Deus. Posso orar? Posso fazer uma oração? Eu quero fazer uma oração com vocês. Antes disso, eu quero só fazer um alerta a vocês. Agir sem pensar não é bom, viu, gente? Quem se apressa erra o caminho. Parece que você fala minha, mas não é. Quem se apressa erra o caminho. A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. Aonde é que está isso? Provérbios 19, do 2 ao 9. Não precisamos nos precipitar para não cairmos em desgraça. Amém? Eu quero fazer uma oração com vocês. Abaixa a sua cabeça. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Pai amado, olhe para mim, ó Senhor. Conhece o meu coração e sabe a dor que estou sentindo neste momento. Eu não consigo explicar, Senhor, mas eu confio em Ti. Sei que o Senhor sabe de todas as coisas. Entrego em Tuas mãos todos os meus sentimentos. Senhor, peço que limpe o meu coração de tudo que não te agrada e cure essa dor com o teu amor e a tua graça. Que a justiça seja feita pelas tuas justas mãos. Cria em mim, Senhor, um coração puro e um espírito forte. Dá-me coragem para fazer o que precisa ser feito e mansidão na vitória. Que os meus olhos estejam fixos em Jesus. Que os meus ouvidos escutem somente a sua voz e os meus passos sejam sempre guiados pela luz da sua palavra. Senhor, guia-nos em direção à sua promessa, em obediência ao seu chamado. Nós oramos e já agradecemos no nome de nosso Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus.